Vocês pela mobilização, por vocês terem vindo aqui na Assembleia Legislativa, dando prosseguimento a uma luta que vocês já iniciaram pela transformação do cargo de vocês em professoras de educação infantil, como reza a nossa legislação. Mas antes de começar, eu queria chamar a Renata, a professora Renata. Cadê a Renata? Você pode vir aqui para a mesa para representar o grupo. Professora Renata. Quero também chamar o professor Antônio Ormundo, que é diretor de escola aqui de São Paulo, que acompanhou também o processo de transformação e é da nossa assessoria. Pode sentar aqui, professor Antônio. Toninho, né, professor? Toninho, ele é diretor da rede municipal de ensino e nós tivemos uma experiência muito bem sucedida aqui em São Paulo, onde nós transformamos os cargos das antigas ADIs, Renata. Aqui nós tínhamos as auxiliares de educação infantil até 2004. Era essa a terminologia do cargo. E nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal, inclusive na época eu era vereador, e nós transformamos, o professor Antônio fez parte desse movimento, acompanhou toda essa luta através das entidades representativas do magistério municipal. Então ele vai acompanhar os nossos trabalhos aqui, ajudando na coordenação da mesa. E eu queria dizer o seguinte, que aqui é uma audiência pública que está sendo transmitida ao vivo pela TV Web da Assembleia Legislativa. Nós estamos também aqui com uma equipe da TV Assembleia fazendo uma matéria para o Jornal do Parlamento e, além disso, haverá uma matéria publicada, será publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, dando conta dos principais encaminhamentos, dos pontos principais do debate que nós vamos realizar aqui. A ideia é que a gente fale um pouco aqui na mesa, rapidamente, depois que a gente possa ouvir um pouco vocês, porque a audiência pública é para ouvir. Em seguida, nós vamos fazer os encaminhamentos aqui para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado, talvez para a Câmara Municipal da cidade de vocês, para o prefeito, né, que é lá que, na verdade, que se resolve essa situação. Daí vocês podem me perguntar o seguinte, Renata, por que nós estamos aqui, então, na Assembleia Legislativa de São Paulo? Porque me lembro que a Assembleia Legislativa ela tem que se ocupar de tudo que acontece no Estado de São Paulo. São 645 municípios no Estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, e a Assembleia Legislativa ela legisla para todo o Estado de São Paulo. Logicamente que ela não tem a competência para interferir diretamente nos municípios, mas tudo que acontece no Estado de São Paulo interessa, sim, a Assembleia Legislativa. Eu sou membro da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa desde 2007, nós estamos no nosso 4º mandato, nós somos da educação, nosso mandato é majoritariamente constituído por professores da rede estadual e da rede municipal de ensino, em geral, um mandato que atua na defesa do magistério público e da escola pública, né, da educação pública de qualidade. Então, somos todos da educação. Então, a gente tem feito também, além de tantas outras lutas, a luta em defesa das educadoras das creches, da primeira fase da educação infantil, que já é reconhecida desde 1996, no mínimo, como parte integrante da educação básica. Então, 96 é um marco histórico nessa luta, quando ela não sai da assistência, mas não fica só na assistência, a creche, e também ela começa a ter um caráter educativo. Esse reconhecimento que é dado, na verdade, porque já tinha, na verdade, em muitas prefeituras, em muitas regiões do país, mas do ponto de vista legal, ela entra também para a educação, e a partir disso, a exigência da transformação dos cargos e de formação, porque a LDB é muito clara na exigência de formação para quem atua na educação básica. A educação básica é constituída pela educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E o que diz a LDB no artigo 62? Que a formação exigida para o exercício profissional tem que ser em licenciatura plena para do 6º ano em seguida, né, para a segunda parte do ensino fundamental e para o ensino médio,
e sendo exigida, também sendo permitida, na verdade, a formação em nível médio, no antigo curso do magistério. Mas isso já é de 96, daí a LDB já falava da década da educação, até o final da década da educação, isso 96. Aí todos deveriam já ter também o curso universitário. Hoje o fato é que não existe mais praticamente, ou se existe em algum lugar perdido, o curso do magistério, o antigo curso normal, e hoje todas as pessoas praticamente que querem ingressar no magistério ingressam numa faculdade de pedagogia para lecionar na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Já é uma questão quase que superada, né? Porque isso foi exigido em 1996. O fato é que a legislação também obrigou as prefeituras a transformarem os cargos, a fazerem essa transição. Isso aconteceu em muitas prefeituras do Brasil durante todo esse processo. Como eu disse, a nossa experiência bem-sucedida, que o professor Antônio participou aqui, foi em 2004, quando nós aprovamos na Câmara Municipal de São Paulo uma lei que veio do Executivo. Na época a prefeita era Marta Suplicy, do PT, e nós... Não foi fácil, teve resistência, viu, Renata? Não, assim, de alguns setores que eram contra transformar os cargos. Aí nós fizemos todo um movimento, com audiências, assembleias, com mobilização, e conseguimos praticamente convencer o Executivo Municipal, a prefeita Marta Suplicy, a encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal. E depois de uma ampla mobilização, o projeto foi aprovado, né, e os cargos foram todos transformados. E nós conseguimos ainda uma segunda vitória na época, né, Toninho? Nós apresentamos, nosso mandato apresentou um projeto de lei obrigando a prefeitura a oferecer o curso em nível superior, o curso universitário, para todas as professoras da rede que ainda não tinham essa formação, que só tinham a formação no magistério. Daí a prefeitura fez um convênio com a USP, com a PUC, aqui, ofereceu o curso. E aí todas as professoras que só tinham magistério fizeram gratuitamente o curso, foi um curso gratuito, oferecido pela prefeitura. Então, além de transformar o cargo, ela também ofereceu o curso de formação em nível superior, um curso de pedagogia. E aí nós resolvemos a situação na cidade de São Paulo. Isso virou referência para o Brasil inteiro, porque São Paulo, que é a maior rede municipal de ensino do Brasil, aprovou, resolveu essa situação do ponto de vista legal, então isso virou referência e tinha todo o amparo legal para isso. E essa é a primeira experiência que nós tivemos, eu digo enquanto mandato, né? Nós tivemos uma aqui na Assembleia Legislativa. Há 4 anos atrás, nós conseguimos também aprovar um projeto de lei transformando os cargos das professoras das creches da Universidade de São Paulo. Dentro da USP tem creches. E lá, por incrível que pareça, dentro de uma universidade, os cargos ainda tinham uma designação de... As professoras lá não eram auxiliares, o nome do cargo era o seguinte, era técnico de educação infantil. Um verdadeiro absurdo, técnico de educação infantil. Elas faziam um concurso público, tinham que ter formação, né, em pedagogia, mas o cargo não era de professora de educação infantil, isso dentro da Universidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E só recentemente, que depois de mobilização e luta, nós conseguimos que o reitor da universidade encaminhasse o projeto para a Assembleia Legislativa de São Paulo, porque tem que aprovar aqui também tudo que é para a universidade. Aí depois conseguimos aprovação aqui na Assembleia Legislativa e os cargos foram transformados. Nós aprovamos o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, transformando cargos em professoras de educação infantil. Entenderam? Em Itatiba teve aprovação em Paulínia, foi aprovado, só que em Paulínia agora tem alguns retrocessos. Eles aprovaram e uma promotora de justiça lá está questionando a legalidade, introcumação. Ela não derrubou, mas ela está incomodando, né, as professoras, querendo dizer que é ilegal, que é inconstitucional, mas não derrubou, né, há um movimento lá organizado para manter a lei, porque depois que conquista você não pode perder uma legislação como essa, né? Então, só dando alguns exemplos para vocês se situarem aqui, para saber, para vocês terem certeza que a luta de vocês é legítima, é democrática, é séria, que vocês têm o direito a essa transformação, né? E que tem todo o amparo legal, tem amparo na LDB,
tem amparo no Plano Nacional de Educação, tem amparo num parecer do Conselho Nacional de Educação, tem um amparo legal. Tanto é que nós já fizemos isso. Imaginem vocês se a Prefeitura de São Paulo iria aprovar algo ilegal, inconstitucional, com uma procuradoria que tem muito rígida, que jamais iria autorizar isso. E mesmo a USP, porque quem encaminhou o projeto para a USP, professor Toninho, foi o reitor. E o reitor, na época, era aquele João Grandino Rodas, que era, na época, antes de ser reitor, ele era juiz de direito e professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, né, quer dizer, ele encaminhou o projeto, ele não encaminharia um projeto para a Assembleia Legislativa sem que houvesse amparo legal. A Assembleia Legislativa aprovou, o projeto foi aprovado em todas as comissões e depois foi sancionado pelo governador, que também não sanciona qualquer projeto, principalmente para servidor público. Era o Alckmin na época, né? E ele sancionou, virou lei estadual, entenderam? Então, eu estou dizendo isso porque tem legalidade na luta de vocês. Isso que vocês têm que ter certeza. Logicamente que vai ter jurista, vai ter advogado, procurador, que vai defender o contrário, vai dizer, não, mas tem o artigo 37 da Constituição, que pode proibir, que dá a entender. Aí é uma interpretação da lei, né? Mas como nós já temos, eu diria que jurisprudência em várias regiões do país, então essa é a luta de vocês. Eu diria que a questão legal é a menor. A gente não deve se preocupar tanto, porque tem todo o amparo legal para vocês transformarem os cargos de vocês em professoras de educação infantil. Isso tem que ficar claro. A nossa principal luta tem que ser a luta mesmo de organização, de mobilização, de pressão. Vocês já ouviram aquela frase de que a luta faz a lei. A lei só é aprovada quando existe pressão, quando há uma correlação de forças. A lei não é aprovada do nada, porque é legal e ela é aprovada. Não, porque tem uma pressão, tem um movimento por detrás pressionando para que o parlamento aprove aquela lei. Nenhuma lei cai do céu, né, do nada. Assim, a lei sempre é fruto de uma luta, de um conflito, e quem tem mais força ganha, aprova. É disso que se trata. Nós conseguimos na Prefeitura, na USP, Itatiba, lá em Paulínia, em vários outros lugares do Brasil. Mas não foi assim que o prefeito resolveu fazer a transformação, que ele foi incomodado no sentido de que houve mobilização das professoras, dos sindicatos, das associações, de parlamentares, houve uma grande mobilização. É o que vocês estão fazendo aqui, dando um passo importante nessa luta, que não é uma luta fácil, porque os prefeitos resistem, porque ao enquadrar vocês na carreira do magistério, vocês terão o quê? Aposentadoria, direito à aposentadoria especial, que todo professor tem no Brasil ainda, mesmo com as mudanças, com a reforma da Previdência, né, tem a questão do recesso, a questão da redução da jornada de trabalho, porque vocês vão ter os mesmos direitos que todas as professoras têm lá da rede municipal. Entenderam? Então, eu só queria fazer essa abertura aqui inicial, essas considerações iniciais, para que a gente possa mais ouvir vocês um pouco da situação lá de Itanhaém, ouvir a Renata, o professor Toninho, depois a gente abre para vocês falarem nos microfones aqui fixos, ou tem um microfone ali também sem fio, a gente passa, falar o nome, para a gente ouvir um pouco vocês, e depois no final, Renata, a gente faz os encaminhamentos aqui, vamos elaborar um documento, daí eu vou falar também de alguns procedimentos que nós já tomamos. Então, eu queria passar para a Renata falar um pouco lá da situação. Renata que veio aqui, nos procurou, nós conversamos já com a Renata, mais com o professor Toninho, que estava acompanhando, com a Carol. Passar a palavra, então, para você falar um pouco, Renata. Todo mundo conhece a Renata? Sim. Boa noite. A situação lá de Itanhaém é que, após a LDB, teve uma resistência, mas em 94 o antigo prefeito ele fez a transformação do cargo de pajem. Ele transformou as pagens em professora de educação infantil, de creche. Professora de creche, elas eram contratadas e ele mudou, elas já efetivou como professoras de creche, que, no meu ver, isso sim é inconstitucional, porque elas não eram efetivas, né? Elas eram contratadas, não como concursadas. Só que houve o seguinte, ele deu para a maioria dessas
professoras que tiveram enquadramento na época, cargos de confiança como coordenadoras, e fez o quê? Abriu um novo concurso, novamente enganoso, com outra nomenclatura, que é a nossa, educador de creche, sem enquadrar a gente no plano de carreira do magistério e sem exigir a pedagogia nem o magistério. Para quê? Para poder pagar a gente, continuar pagando a gente com salário de R$ 1.100, que é o que a gente ganha. Então, logo após isso, em outras comissões, começou a luta para que a gente também fosse enquadrada nessa nomenclatura como professora de educação infantil. Só que a gente nunca teve apoio de sindicato, de prefeito, de vereador, porque, além de tudo, a nossa luta vai mexer muito com o bolso das prefeituras, porque a gente fez uma investigação nesses anos de luta da gente, e a gente é cadastrada no censo como docentes, como professoras. Para o município de Itanhaém vai uma verba de, em média, 80 milhões por ano. E parte dessa verba vai para a educação infantil e não é repassado para a gente, porque eles não, no quadro técnico da cidade, a gente não está como integrantes da educação nem do plano de carreira do magistério. Então, eles pagam um salário e tem vários cargos de comissão, e a gente acaba não podendo ser enquadrada, porque, se eles fizerem o enquadramento, vai mexer nessa verba que já eles estão usando para outras coisas, né? Então, a gente começou uma luta, eu peguei o projeto de lei aqui de São Paulo, peguei a lei daqui, de Cubatão, peguei de municípios do sul do Brasil, e levei lá para prefeito, para vereadores, fizemos a nossa primeira greve, porque, além da gente não ser incluída no plano de carreira do magistério, a gente não tinha direito à declaração de horas. A gente, se fosse ao médico, a gente trabalhava 40 horas semanais. Se a gente fosse ao médico, era descontado, porque a gente não podia pagar a hora, porque a nossa carga horária não permitia, a gente fazia 2 horas de almoço e trabalhava o resto, e não tinha como pagar essas horas, porque a escola fechava. A gente tinha essa carga horária de 40 horas semanais, onde a gente fez essa greve, que durou 2 dias, sem apoio de sindicato, onde veio um processo de dissídio aqui para o TJ, e o TJ chamou a gente para audiência. Só por isso o prefeito resolveu negociar com a gente, deu a carga horária, deu direito a 12 declarações no ano, você só pode ir no médico 12 vezes ao ano, depois é descontado do seu salário. E fez a promessa que ia reduzir ainda mais a nossa carga horária, e que a gente ingressasse com ações na justiça, para que que fosse feita a nossa transformação. Quando a gente ingressou com essas ações na justiça, o juiz de lá entendeu que nós não estamos em desvio de função, porque nós entramos com uma ação de desvio de função com 140 pessoas, e ele entendeu que a gente não está em desvio de função, porque está nas nossas atribuições o que a gente faz. Só que, se o que a gente faz é o trabalho de professor, e eu entro com uma ação de desvio, o juiz fala que eu não estou em desvio, então ele me enquadra como professora, porque esse é o meu cargo. Enganoso, a nomenclatura, educador de creche, porque todo lugar que a gente vai fala, mas você já é educador, todo mundo pensa que a gente é professor. A gente atua em sala de aula com 25 crianças, eu estou há 3 anos, 2 anos eu trabalhei sem professor nenhum dentro da sala. Na rede municipal de Itanhaém tem um professor para 25 crianças, o restante dos profissionais são educadores, sem a formação exigida em lei. Então, a gente gostaria disso, já que a gente não está em desvio de função, como o juiz de lá disse, então que a gente seja enquadrada como professoras que somos, né? Porque a gente cuida, eles alegam que a gente só cuida. Só que o cuidar e o educar são indissociáveis. Não tem como você ensinar uma criança a lavar a mão, ensinar uma criança a usar o banheiro, ensinar uma criança a andar, ensinar uma criança a falar, a socializar, a brincar, sem você estar educando, sem você estar usando uma forma pedagógica, que a gente é professor leigo, muitos não têm a formação, mas a gente atua. Então, a gente fez uma segunda greve, onde durou 14 dias, exigindo isso, e eles entraram com uma liminar, para não entrar com dissídio, porque sabia que o TJ ia chamar a gente novamente, eles entraram com uma liminar para parar a nossa greve, alegando que a gente estava atrapalhando a educação infantil do município. Mas eles alegam que a gente não faz parte da educação, então não sei como a gente atrapalha. E aí a gente teve 14 dias de desconto de uma vez só. A gente sofre retaliação, perseguição. Eles descontaram das nossas férias, da nossa licença-prêmio,
do nosso 13º. Eles fizeram todo tipo de abuso contra a gente por conta dessa greve. E 2 pareceres favoráveis do promotor da cidade, o doutor Rafael, falando que a gente está certo, que a gente está em desvio de função, que a prefeitura foi incompetente, falando que não existe... Se uma creche, ele colocou isso, o promotor, no parecer, que se não ter professor numa creche é a mesma coisa de não ter professor numa universidade. Isso não existe. Mas, mesmo assim, o juiz foi contra. A gente entrou com uma liminar para que fosse devolvido o nosso salário, porque não pode ser descontado de uma vez. O juiz ele ignorou, não olhou nenhuma das nossas liminares. E a gente ficou assim, com um promotor que defende, um juiz que ignora, um prefeito que... A gente ficou 14 dias debaixo de sol e chuva, passando até fome em frente à prefeitura, porque a gente cumpriu o horário 14 dias ali. E ele nem sequer chamou uma da gente para subir, para ouvir qual era a nossa reivindicação. O sindicato da nossa cidade é totalmente servidor da prefeitura, ainda quis depor contra nós, porque a gente tem papel pedindo para o sindicato dar um parecer, se eles iam apoiar a nossa greve ou não. Eles nunca responderam há mais de 2 anos. E a gente fica lá nessa cidade que, na verdade, é uma província. Hoje, para a gente vir aqui, o ônibus não pôde nem entrar lá para pegar a gente teve que ir para a beira da rodovia. E a gente vem aqui para pedir socorro, porque a gente está numa situação onde a lei está a nosso favor, mas a gente não sabe como fazer a lei vigorar. Então, são todos da cidade nessa situação, além de muitos outros absurdos. A gente trabalha em sala de aula sem espaço físico, porque vocês conhecem a legislação, dentro da creche tem que ter espaço físico por criança. Não tem, a gente tem que colocar 2 crianças até num colchão rasgado, mofado, escola sem estrutura nenhuma, sem banheiro, sem piso. Horrores que a gente denunciou já no Ministério Público, na mídia. E a coisa Itanhaém é absurda. É absurda, assim. Eu acho que tem coisa que você não se vê nem no Nordeste do Brasil, mas você não vê. Os absurdos que tem em Itanhaém, que a gente tem que aguentar. E ainda quem fala sofre retaliação, sofre perseguição, até ameaça de morte eu sofri. Coloquei na denúncia no Ministério Público, fiz boletim de ocorrência contra o secretário de Educação, porque o que a gente sofre é absurdo. Então, a gente veio aqui mesmo pedir socorro, né? Socorro, porque você vê, a gente tem... Na nossa luta começou com 300 educadores na rua, hoje a gente conseguiu que viesse 40, mas a gente tem um grupo com 200 pessoas que apoia, tem ações na justiça, mas eles querem enfraquecer cada vez mais a luta e a categoria, porque eles vão batendo, e o promotor tem que ficar calado, porque o juiz entende que o prefeito está certo, e a gente está sendo meio que massacrado, mas a gente está resistindo aí para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, né? Bem. Renata, muito bem. Quer falar agora, Toninho? Quer esperar que elas falem primeiro? Você que sabe. Eu vou ser breve, em breve. Eu acho que você já colocou quase tudo, a Renata complementou. E, assim, primeiro que a luta de vocês é uma luta super justa. Vocês estão mobilizadas, dá para perceber isso. Hoje é sexta-feira, né, chuvosa, vocês saíram de Itanhaém e vieram até aqui em São Paulo. Então, vocês já se mobilizaram lá, já fizeram greve. Então, assim, vocês têm disposição para a luta. É uma luta justa. Você falou que não teve amparo lá em Itanhaém. Você vai ter amparo aqui, né? O Gianazzi, ele é da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Ele já contou um histórico de vitórias aqui em São Paulo e algumas cidades do interior. Então, vocês podem contar com a gente, né? Você estava falando, Renata, que Itanhaém mesmo já transformou, num determinado momento, o cargo de pajem em professor. E criou o nosso cargo. E depois disso, aí cria um cargo... Então, né, já tem um histórico na cidade. Então, assim, eu acho que a luta, como o Gianazzi falou, é dura. O prefeito ele não vai dar isso de mão beijada, mas se vocês estiverem mobilizados para essa luta, eu acho que tem muita possibilidade de vitória.
A Renata, ela passou uma relação de, vamos colocar entre aspas, autoridades aí, para a gente convidar, e a gente convidou essas autoridades para vir para cá. A Carol elaborou lá, fez o convite, e tudo que acontecer aqui hoje, a gente manda cópia para esse pessoal também, né? E nessa mobilização, porque essa luta começa aqui, mas ela tem que terminar lá em Itanhaém. Vocês podem contar com o mandato também lá em Itanhaém, para mobilizar, para ir na prefeitura, para ir na Câmara dos Vereadores. A gente vai lá, passa de gabinete em gabinete, conversando com todo mundo, né? E tem um respaldo aqui do Janase aqui. Então, assim, quero ser breve mesmo para abrir para vocês, mas podem contar com a gente. A luta é justa e é dura, mas dá para ser vitoriosa. Tá bom? Obrigado, professor Antônio. Nós temos aqui duas pessoas inscritas, a Sônia Cristina de Oliveira, que é professora lá da Prefeitura, PEB 1. Quem é a Cristina? Sônia Cristina. Quer falar, então, no microfone? Boa noite. Eu sou professora desde 86, né? Me formei, passei nos concursos públicos, tanto do Estado como no município. E, depois de um tempo, casei, eu resolvi sair. E voltei em 2007, né? Me exonerei dos 2 cargos. E, desde então, eu venho lutando para essa valorização, tanto do aluno da rede pública, como dos professores e servidores. Eu faço parte de uma associação chamada ASP, que é a Associação dos Servidores Públicos, da qual eu sou presidente já há 2 anos, 2 mandatos. E também fiz parte do Fundeb, do Conselho do Fundeb, do Conselho Municipal da Educação. Então, eu tento sempre estar próximo aos comandos, né, às comissões. E também agora da CIPA. O grande problema que nós temos é a própria mobilização do servidor público, né? O servidor público não se vê senhor de direitos. Parece que, quando ele faz o concurso público, ele acha que ele tem que dar graças a Deus que ele está efetivo, e, a partir daí, ele para de lutar. Então, eu fiquei muito feliz quando vocês começaram a luta. Lógico, existem alguns pontos questionáveis que eles questionam, e eu já questionei também junto aos conselhos, quanto à função de vocês, né? Então, por exemplo, quando eles falam que vocês não estão fazendo a parte pedagógica, eu questiono. Vocês fazem a parte pedagógica, sim. Porque, quando vocês entraram, o professor de creche atuava 8 horas por dia. Então, e, se eu não me engano, o edital de vocês consta que vocês estariam acompanhando, né, auxiliando, acompanhando as atividades que seriam dadas pelos professores da sala. Então, esse questionamento eu já levantei. Depois, eles conseguiram que fosse reduzida a carga, né, do professor de creche, e vocês tiveram, acho que, 1 ou 2 horas a menos, isso? 1 hora a menos. Lógico, 1 hora vocês vão ficar sozinhos dentro da sala de aula. Há pouco tempo, né? Eu já trabalhei... Foi logo em seguida, não. Isso. Mas, antes disso, a gente já ficava a tarde toda sozinha. Fazendo projetos, né? A tarde toda sozinha. Sempre fazendo projetos que eu bem falava que eram melhores do que os meus como professora de educação infantil. Né? Projetos que faziam feiras, né, diário de bordo, apresentavam exposições maravilhosas, muito melhor do que a minha exposição como professora de educação infantil. Só que, assim, já que estava no edital, que vocês não teriam que ficar sozinhos, eles deveriam cumprir. Porque o grande problema que nós temos hoje, deputado, é que as leis elas são feitas já para ter uma interpretação ambígua. Então, quando você colocou... A sua própria lei aqui, eu estava verificando, eu entrei em contato, eu levei para análise do nosso Conselho Municipal, que agora nós temos um sistema próprio, né, de ensino. E eu questionei o número de alunos por alunos de inclusão, que foi uma lei sua de 2015, né? Sim. Maravilhosa. Levei e falei, poxa, já que nosso sistema agora é sistema paulista, então vamos colocar uma lei paulista. E, na própria lei, diz aqui que fica o Poder Executivo autorizado a limitar em até 20 alunos, quer dizer, autorizado.
Então, eles se pegam na interpretação literal disso. Autoriza, não está obrigando. Né? Então, assim, vou dizer uma coisa. Mesmo sendo a criança prioridade absoluta, a educação sendo prioridade absoluta no Brasil, os órgãos públicos, os governos, sempre têm aquela política de governo. O que é prioridade no meu governo? Não a política pública. A política pública é colocar o aluno na escola. Agora, de que maneira que esse aluno vai estar na escola, aí o problema é nosso. Eu questionei o número de alunos, que nós estamos lá com um número elevado de alunos, por falta de construção de escolas, falta de construção de espaço físico. Então, tem salas de aula com 25, 30, como a Renata acabou de falar. E o que falta é essa vontade política, porque a lei autoriza eles serem assim. A lei autoriza que eles posterguem essa obrigação para o próximo prefeito fazer. Então, quando você está num governo, 4 anos, que você pergunta para um prefeito quantas creches você fez, ele diz 3. E quantas estão para entregar? Mais 3. Caiu, né, do Guapurá. Então, é assim, o que falta mesmo é vontade política e que as leis sejam cumpridas, não dentro daquela política de a reserva do possível. Né? Tem que ser a reserva do impossível para que tudo dê certo. Principalmente para os nossos alunos e para os nossos servidores públicos. Né? Porque eu sou servidora pública com muito orgulho. Eu passei em concurso público, não devo meu cargo a ninguém. E, assim, o que eu estou aqui hoje, que eu sempre falei para vocês, é uma luta justa. Né? Eu não falo que, se a lei determina que precisa ter o concurso público, eu creio que aqui muita gente passa muito fácil num concurso público. Só que, se não se cumpre a lei, então, que a lei do seu edital seja cumprida. Se vocês têm que estar acompanhada de um professor, que, então, se contrate esse professor no horário que o outro professor saia da aula. Tá? Então, por enquanto, é isso. Muito bem. Né? Nós ouvimos, então, a Sônia Cristina. Só você citou uma lei que nós aprovamos aqui, uma lei, eu apresentei um projeto de lei, e aí ele foi aprovado com muita luta também, não foi fácil, teve muita resistência do próprio governo, tanto é que você falou que ele é autorizativo, porque nós só conseguimos aprovar porque eles nos obrigaram. Falaram, olha, se você quiser aprovar, tem que ser autorizativo. Mas o que é um projeto autorizativo? Ele autoriza, ele oferece todas as condições legais para que a Secretaria da Educação faça a redução do número de alunos por sala. Ou seja, só não faz se não quiser, porque a lei já está aprovada, está tudo pronto, é só o secretário determinar a redução. Uma lei que nós organizamos aqui e construímos coletivamente com pessoas que militam nessa área da educação especial, com mães, principalmente com as mães das crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência física, intelectual, mental. Então, foi um movimento organizado. Aí nós aprovamos a lei, ela é respeitada em algumas regiões, em algumas diretorias de ensino, em outras não. Quando ela não é respeitada, as mães se organizam e acionam a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual. O que diz a nossa lei? Que numa sala de aula da rede estadual de ensino, que tenha um único aluno com necessidade especial de aprendizagem, com algum tipo de deficiência, nessa sala só pode ter 20 alunos. Nada mais do que isso. Se você tem 2 alunos com algum tipo de deficiência, isso cai para 15 alunos por sala e com a obrigatoriedade de um professor auxiliar. Isso foi aprovado, é lei para a rede estadual, para todas as 5.000 escolas da rede estadual e também, por incrível que pareça, nós conseguimos impor essa lei, essa exigência para as escolas particulares também. Algumas respeitam, outras não. Daí você tem que judicializar, Ministério Público, Defensoria Pública. A lei não serve, infelizmente, para os municípios, para as redes municipais, porque eu, como deputado estadual, não posso legislar para a prefeitura, para o município, né? Só posso legislar para a rede estadual de ensino, nessa área, né, de educação diretamente. Em outras questões dá para legislar, como eu aprovei uma lei aqui também, garantindo, até, inclusive para vocês, o acesso à meia entrada em cinema, teatro. Todos os profissionais da educação,
E, inclusive, até para o quadro de apoio escolar, tem o direito, a pessoa que trabalha na escola, não importa a função, desde a diretora, a coordenadora pedagógica, a vice-diretora, a professora, a merendeira, a pessoa da limpeza, todo o quadro de apoio escolar como um todo, inclusive vocês também, que estão dentro da escola, mesmo que não tenham ainda tido a transformação dos cargos, vocês têm direito a pagar meia entrada em cinema, teatro, em show, qualquer atividade artística ou cultural, seja lá na cidade de vocês, seja que você vem em São Paulo, e você vai pagar, vai no cinema, vai pagar meia entrada, mostra o olerite e o RG ou a carteira funcional, quem tem. A lei coloca isso, porque tem algumas prefeituras que têm uma carteira funcional, então falando que você trabalha numa escola, ou professor, ou quadro de apoio escolar, ou gestão, e você apresenta a carteira só, e você já tem direito à meia entrada. Ou quem não tem, a maioria não tem, na verdade. Então você apresenta o olerite com a sua identidade, um documento de identidade com foto. Então você paga a meia entrada. Aí eu aproveito, mas como que conseguiu isso para os municípios? Porque daí já existia uma lei para o Estado, para os professores da rede estadual. Então o que eu fiz? Eu fiz uma emenda a essa lei, incluindo todos os profissionais da educação, de todos os municípios, dos 644 municípios, porque São Paulo, dos 645 municípios, inclusive, na verdade, o município de São Paulo. Aí nós conseguimos, mas agora, para a rede, assim, para número de alunos, questão de carreira, a gente não consegue aprovar pela Assembleia Legislativa. A gente tem outros meios de pressionar. Então, só para explicar a lei vale, Lei 15.830, aprovada em 2015, ela vale para todo o Estado de São Paulo, mas para a rede estadual, para 5.000 escolas que tem na rede, e para as escolas particulares. Não vale para a rede municipal de vocês. Mas ela pode servir como um parâmetro. Se o prefeito quiser, ele baixa um decreto lá e institui, não tem nenhum problema. Ou a Câmara Municipal pode aprovar uma lei. Um vereador pode apresentar um projeto de lei e aprovar lá também, copiando a nossa. Aliás, depois que a nossa foi aprovada, alguns municípios pediram, prefeitos ligaram aqui, Janásio, eu posso copiar a sua lei? Lógico que sim, é domínio público, não é minha, é uma lei, ela é pública, né? Tem que copiar, por favor, copiem bastante, podem levar à vontade, nem precisa me dar o crédito, né? Porque foram as mães que construíram, as mães dessas crianças, nós fizemos aqui num movimento organizado. Entenderam? Então, ela foi replicada por alguns vereadores, alguns deputados em outros estados. Mas, só para vocês entenderem isso, tá bom? Mas vamos ouvir agora mais uma pessoa, né, que está inscrita, Rita de Cássia, que é mãe, né, presidente da Associação de Mães. Rita, importante o apoio da comunidade, viu, para essa luta, Rita, porque todos agora virou moda até falar da defesa da primeira infância. Todo mundo está falando da tal primeira infância aqui na Assembleia Legislativa, deputados e deputadas, eu defendo a primeira infância. Na Câmara Municipal devia só se lançar a frente parlamentar em defesa da primeira infância. Falando da criança, mas se você não defende e não investe na pessoa que cuida da primeira infância, que é a professora, que a primeira infância é a criança de 0 a 6 anos. Se você não investe na professora, você não está investindo, é tudo mentira, não tem investimento nenhum na primeira infância. Investir na primeira infância significa, em primeiro lugar, investir na professora da educação infantil, na educadora que está ali com a criança o dia todo na creche ou na pré-escola. Isso é investimento na primeira infância. Mas eles não falam sobre isso, né? Ficam numa coisa bem abstrata, uma tal de uma primeira infância. Eu ouço aqui, tem deputado que fala aqui, mas eu não entendo onde é. Quando chega na hora da luta mesmo em defesa das profissionais da educação, eles não entram, né? Aí é outra coisa para eles. Então, por isso que é importante o apoio da comunidade, dos pais de alunos, para eles entenderem que essa luta não é só de vocês, só nossa, é sobretudo para os seus próprios filhos, porque eles, os prefeitos, eles falam, não, eu tenho professora na educação infantil, mas eles não falam que lá tem uma cuidadora, uma auxiliar, que não é professora, ele não fala isso para os pais, porque ele vai se queimar, ele vai ter um desgaste político. Ele fala que são professoras, né? Ele não é... Exatamente, não, mas porque para a família
quando ela deixa a criança numa escola, ela acha que está deixando com uma professora. Não percebe essa situação toda. Mas é por isso que é muito importante a sua intervenção, Rita de Cássia. Pode falar no microfone, Rita. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a acolhida aí do gabinete do deputado, a pessoa do Antônio, de todos que nos receberam, e parabenizar o deputado, que a gente acompanha o seu mandato já de longa data, e ser assim tão atuante, né, na busca por direitos do profissional da educação, porque isso reflete diretamente na qualidade da educação que a gente entende ser necessário, e muito mais do que isso, é um direito de cada um de nós. Eu conheci a luta das educadoras, elas já estavam assim organizando a greve. E eu sou uma pessoa muito ativa na comunidade, não ocupo nenhum cargo público, mas eu acredito que Itanhaém chegou no momento que é realmente necessário que isso aconteça, que cada categoria e cada classe busque uma situação por direito. Por quê? O senhor disse agora em relação a... muitas vezes os prefeitos não falam que existe dentro da creche uma educadora, né? Ela acha que todo mundo é professor. É mais do que isso. As educadoras, elas são proibidas de manter contato com os pais. Quem diz que a tia é boazinha, que a tia cuida, é a criança. E a criança, o filho, não existe patrimônio, né, que se compare ao que ele representa para os pais. Então, ele tem sido esse intermediário. Essas meninas, essas profissionais, né, porque eu falo meninas pelo carinho, mas elas conquistaram uma cidade, porque em 20 anos de Itanhaém eu nunca vi um movimento tão justo, emocionante. Elas passaram assim muita dificuldade, foram bastante perseguidas pelo poder público, abandonadas pelos vereadores da cidade, todos os 10, não existe um vereador de oposição lá. O sindicato chega a ser uma vergonha. Eu posso dizer que eles são pelegos, sim, porque eu cheguei um dia com essas meninas no sindicato para buscar ajuda para elas, dando assim um certo apoio, e estava lá, o presidente morreu, eles se prestando a assessorar e ser instrumento contra elas num processo, sendo que eles deveriam ser o primeiro, negando a comissão, dando documentos para confundir o judiciário. Foi então quando eu procurei o Ministério Público, e elas haviam procurado o Ministério da Infância, o Ministério Público da Infância, e eu percebi que eu tenho 2 filhos advogados, e a gente acaba aprendendo um pouquinho de como as coisas andam na justiça. Eu quero dizer que eu tenho 6 filhos, e nenhum filho meu estudou em escola pública. Todos estudaram no Mackenzie, se formaram em faculdades públicas, porque eles partiram de um ponto de partida muito lá na frente. Então, eu me sinto na obrigação, porque eu recebi da universidade pública, na minha família, o que muitos lá em Itanhaém, inclusive aqueles que estão na educação, que são os educadores, aonde o Fundeb recebe uma verba para capacitá-los, como o deputado disse, dos convênios feitos aqui no município, e lá sequer vocês têm o mínimo de respeito. Por quê? Porque as creches lá viraram depósitos de crianças que têm um número de alunos que fazem frente à verba do Fundeb, ou seja, é bom ter uma sala de aula com muitos alunos. Por quê? Porque é por cabeça que vem a verba do Fundeb. Nós temos um orçamento de 500 milhões do município, considerando o Petrobras e tudo, e só do Fundeb nós recebemos 80 milhões. É uma vergonha o Estado e ter uma educadora que cuida muitas vezes de 25, 30 crianças sozinha, colocando, inclusive, não por vontade, mas pela condição ofertada, crianças em risco, ganhando R$ 1.200. Então, quando eu cheguei no Ministério Público e vi que o processo ali estava sendo encaminhado, de maneira que o que estava sendo observado eram as condições das crianças nas creches. Mas há muito mais por detrás disso tudo. Então, eu fui procurar outra vara, que é dos direitos difusos, e o promotor não estava muito interessado, porque ele está abarrotado de processo, porque a justiça também. Então, eu disse, o senhor precisa ouvi-las, a situação é muito grave, e foi quando, então, iniciou-se o inquérito do Fundeb.
que apura as irregularidades do Fundeb, e a gente já tem notícia de muitas coisas e de um valor vultuoso que ou está mal destinado, ou está sendo, de fato, desviado, e há um trabalho do Ministério Público lá, em parceria com o Tribunal de Contas, porque eu tenho acompanhado o inquérito aonde eu consigo, porque muitas coisas ainda estão sob sigilo. Foi quando a Renata esteve lá representando a categoria, uma pessoa que foi de muita coragem, é admirável, e vocês, junto com ela, respeitando a liderança deles, a união deles. Por quê? A educação infantil em Itanhaém, a Quick, que é professora, que também reclama muito da questão de material, de condições, e faz a luta dela, ensinou para outras categorias. Ela, inclusive, alimentou toda a categoria, todas as outras categorias dentro do funcionalismo, que é necessário buscar. Por quê? Essa lei da transposição, ela foi, em 2008, pelo ex-prefeito, outorgada. Simplesmente, eu já procurei, nós já pesquisamos, essa lei não foi revogada e ela não é aplicada. Pior, abriram outros editais contra as leis de diretrizes da educação, mantendo uma função que ela já não poderia nem ter nova edição. Por quê? Porque há uma determinação do MEC para que isso seja mudado. Então, assim, são muitas confusões. Aí eu percebo que a promotoria tem que pegar e estudar todo esse embrolho. Por quê? Como que ele entende que é desvio de função, ele colocou no parecer dele bem claro, ele coloca todas as situações favoráveis, e aí o juiz não acompanhou, então essa ação está em recurso. Hoje, essa categoria, que aqui hoje vem pedir socorro, ela precisa de ajuda no campo jurídico. Porque uma cidade de coronéis, alguns advogados, eu não vou dizer que todos os advogados estejam fechados com o governo, mas existem alguns que não querem comprar briga também, então ficam ali. Então, assim, é muito difícil, porque tudo depende de ação judicial, já que se tentou tudo, foram várias vezes indo aos gabinetes do presidente da Câmara, procurando o vereador da Comissão de Educação, sindicato, todas as portas foram batidas, né, no rosto dessas pessoas. E restou o quê? A gente, enquanto comunidade, eu que represento essa comunidade, que a minha associação, a MAIA, a Associação de Moradores, de Mães e Moradores de Itanhaém, a gente vai em busca de várias coisas. E a nossa vida tem sido ir para o Ministério Público. Tem hora que eu tenho até pena do promotor, porque ele fala, Ana Rita, a senhora me traz. Eu falei, mas eu vou levar para onde? Se o Legislativo bate a porta na cara da gente, se nós temos um Executivo que chegou nesse ponto que chegou. Então, duas coisas é muito importante. A gente entender quem nos representa, isso porque nós estamos numa casa legislativa. Eu acho que a Renata foi uma pessoa que representou a categoria junto com a comissão, que deu a cara a tapa, sofrer assédio, processo, e estão aí. E os nossos políticos, a gente não pode esquecer disso, porque é numa canetada que eles nos ajudam ou eles nos afundam. Então, não dá mais para fugir da luta em todos, né, em tudo que envolve. E eu apoiei, sim, também fui bastante retalhada. A Quick é uma das poucas professoras corajosas que, desde o início, apoiou a causa. Porque as professoras também lá estão numa situação de não querer comprar briga. Então, elas ficam ali. Para elas, está mais ou menos resolvido em relação à situação de... Muitas, inclusive, até perseguiram, né, as suas colegas ali. É muito grave a situação dessa categoria lá em Itanhaém. Elas precisam, sim, de apoio da comunidade. Eu tento fazer tudo o que eu consigo fazer. A gente está na esperança aqui no recurso. Imagine que uma educadora de creche, quando eles descontaram os dias de greve, recebeu R$200 de salário. Isso é desumano, é ilegal. Muita gente passou dificuldade, elas se ajudaram entre elas, fazendo vaquinha e tudo mais. Então, isso precisa mudar. Obrigada, deputado. Obrigado, Rita. Quem mais gostaria de falar, fazer uma intervenção? Só falar o nome. Boa noite, meu nome é Naivan, eu sou educadora já há 8 anos. E como a Sônia falou, sobre a construção de creches, para o prefeito de Itanhaém não é interessante,
Por quê? Ele simplesmente aluga casas para que seja creche. Então, você imagina a estrutura de uma casa, um dormitório, digamos, que de 3x3, 4x4, acomodando uma média de 15, 20 crianças. Inclusive, temos casos lá em Itanhaém de que foi alugado um sobrado com escada para acomodar crianças. Então, você imagina uma educadora subindo e descendo escada várias vezes ao dia, com crianças, mochilas, subindo e descendo para fazer atividades, cuidar da parte de alimentação, de higiene. Então, você imagina como que essa educadora chega em casa. E essa criança que está subindo e descendo escada, ela corre riscos? Claro que corre. Né? Então, é interessante construir creches ou é interessante alugar casas? Né? O que fica mais barato? Quanto que ele está pagando por essas casas para alugar? Né? Então, infelizmente, em Itanhaém existe isso sim. É preferível alugar uma casa por valor X do que construir. E uma outra coisa também que nos chama bastante atenção, no nosso edital, uma das nossas atribuições nós somos auxiliares dos professores. No período que o professor está em sala, nós auxiliamos. E quando ele vai embora? Quem nós estamos auxiliando? Ninguém. Inclusive, quando o professor pega recesso, os educadores ficam sozinhos em sala. Quando eles pegam falta abonada, vai ao médico, o educador também fica sozinho em creche, sem ter alguém para auxiliar. Porque lá em Itanhaém, não sei se em outros municípios, não existe professor substituto. Então, quando ele está de recesso, de folga, licença médica por alguns dias, inclusive no período de férias, em janeiro, os educadores são responsáveis pela sala de aula. Então, nós não estamos fazendo o papel de auxiliar, porque, por muitas vezes, nós ficamos sozinhos em sala. Muito obrigada a todos. Obrigado. Quem mais gostaria de falar, fazer uma intervenção, uma consideração? Já está na Câmara um estudo para que as substitutas, também substituam a creche. Né? As professoras de creche. Tem um projeto de lei lá tramitando? Quem que apresentou? O executivo ou algum vereador? Foi o executivo. Foi o executivo. Qual que é o teor desse projeto? Só para a gente entender. Para que as professoras substitutas substituam as salas também das educadoras de creche, das professoras de creche. Porque até então era só do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Só que aí vai abrir a brecha para que as professoras de creche também sejam consideradas professoras de educação infantil. Né? E muito bom que vai equiparar salário. Então, vai começar a mexer. Então, o bom é não desistir da luta, continuar, porque só está no começo. Esse projeto que você está citando é muito importante, porque nós podemos pegar, no bom sentido, uma carona nele, né, apresentando uma emenda na Câmara Municipal. Digo, os vereadores podem fazer isso. Eu até vou pedir para que vocês me mandem depois uma cópia desse projeto. Eu vou estudar o projeto aqui com a nossa assessoria jurídica. A gente pode até já propor uma emenda ao projeto, incluindo já vocês. É possível isso, aproveitando já esse projeto que, em tese, não seria para fazer a regularização dos cargos de vocês, mas você pega uma carona e introduz um artigo, um parágrafo, eu quero estudar a lei, e a gente apresenta uma emenda para vocês conversarem com os vereadores, com os... Eu sei que deve ser difícil ali, mas eu ligo, nós vamos ligar, o Toninho vai... Nós vamos até lá, conversar com o presidente da Câmara Municipal, vamos fazer um apelo a eles, entendeu? Para que fazer um apelo ao prefeito, para que eles aproveitem a oportunidade, que já tem um projeto tramitando, e que se faça a alteração e a transposição, transformação, o nome não importa. O importante é o enquadramento, isso aí se resolve de uma forma muito tranquila. A questão mais difícil é o interesse político. Quando você tem um interesse político, aí você resolve essa questão técnica e jurídica, essa transposição. Isso não importa, isso aí. Tá? Então, depois eu queria uma cópia dessa lei, se vocês puderem me passar o número. Não é lei ainda, é um projeto de lei, não foi aprovado ainda. E é do Executivo, cabe emenda, cabe... Ah, ótimo. Então, olha, é importante, depois do final aqui, a gente faz esse encaminhamento. Devolver a palavra, então, aqui. Você terminou, né?
Terminou? Então, é porque eles usam assim de cada termo que você usa para falar não pode, isso é inconstitucional. Então, nessa minha luta aí, eu aprendi assim, né, que quando a gente vai lá, eles falam isso é transposição, isso é inconstitucional. É que a transposição de cargo, ela muda a atribuição. E o enquadramento, a gente vai ter nosso cargo transformado e as atribuições vão continuar as mesmas, só vai mudar o nome do cargo, outro cargo vai ser extinto, vai ter o prazo para que a gente tenha a formação exigida em lei. Então, quando a gente for apresentar, sempre eu apresento com esse nome, porque se a gente fala transposição, eles já usam disso para colocar na mídia, para levar para o judiciário, falando que a gente quer uma coisa ilegal. Não é o que a gente quer. Tá bom. Tem mais? Podem, a palavra é de vocês aqui, é para ouvir vocês. Fiquem à vontade. Ela agora, falar o nome. Boa noite, meu nome é Eliane Marcelina e eu quero ressaltar tudo que já foi colocado aqui pela Renata, pelas nossas amigas companheiras de trabalho. Então, gostaria de ressaltar que, além de nós vivermos, estar lutando por essa batalha, né, por estar almejando algo que é nosso direito, nós também trabalhamos em condições precárias. Porque na creche falta material básico, como papel higiênico, shampoo, necessidades básicas da criança. Então, isso acaba deixando nós também em condições constrangedoras diante até da criança. Porque você quer cuidar, porque a Renata já colocou, cuidar ou educar é indissociável, mas você vai cuidar como, se você não tem nem o material básico de higiene para você estar cuidando da criança? Então, as condições precárias que realmente nós temos enfrentado no dia a dia como educadores de creche. Importante também a precarização, né, das instalações. Mas quem já levantou a mão? Tem um microfone sem fio, está funcionando agora? Já? Está funcionando. O pessoal pode falar da própria cadeira, falar o nome. Aproveitem, vocês vieram aqui para falar. De tão longe, viajaram, foi uma viagem. Subiram a serra, vão descer daqui a pouco, então vamos aproveitar. Boa noite, meu nome é Adriana e eu queria falar sobre o que foi falado sobre as crianças de necessidades especiais. A gente tem dentro das creches também e a gente sabe que a lei garante para elas um estagiário e as crianças não têm essa pessoa para cuidar dela e elas ficam com a gente também nas condições que a gente tem para trabalhar. Isso também é um caso muito sério lá em Itanhaém. Fala só no microfone, porque como tem gente acompanhando, eu esqueci de falar para vocês, a transmissão ao vivo, logo tem muita gente no estado acompanhando aqui, a pessoa que não veio, mas nós divulgamos, então as pessoas de outros municípios estão acompanhando as falas de vocês, principalmente as outras auxiliares de educação infantil que estão na mesma luta. Ontem mesmo eu estive em Sumaré, na cidade de Sumaré, ali ao lado de Campinas. Nós estávamos lá com professoras, na mesma situação que vocês, de Sumaré, de Campinas. Campinas não fez ainda o enquadramento. Sumaré, Vinhedo e Louveira, e Pedreira, 5 cidades ali da região, na mesma situação. Eu falei que eu já veria essa reunião com vocês. Então, elas estão acompanhando ao vivo pela TV Web. Depois nós vamos disponibilizar para vocês a gravação na íntegra. Vai para o YouTube, para vocês depois assistirem, divulgarem também, as pessoas que não vieram, não participaram, poderem se dar conta desse debate que vocês estão travando aqui, dos encaminhamentos na Assembleia Legislativa. Pode falar. Por isso que é importante falar o nome no microfone. A respeito dos estagiários de pedagogia, eles são direcionados a acompanhar as crianças especiais, né, com necessidades especiais. Eu já comuniquei, já entrei em contato com o Instituto Talentos, que é um dos responsáveis por estar oferecendo esse estágio. E, assim, na rede pública do 1º ao 5º ano, nós temos os estagiários. Agora, nas pré-escolas, como esse ano não estou, então eu não sei como funciona. Até o ano passado eu tinha um aluno autista e eu estava como estagiária, que acompanhou ele agora para o 1º ano. Né? Então, eu não sei quanto ao aluno menor, que é o de creche, eu não sei como funciona.
mas eles já estão cientes também, está tendo esse questionamento a respeito desse oferecimento, por que os estagiários de pedagogia do município de Itanhaém entram para somente cuidar de crianças especiais. Não é como antes, que eu fiz estágio, eu ia para a escola aprender a dar aula. Eu observava a aula, acompanhava o professor, fazia atividades, e hoje o estagiário é bem exclusivamente do aluno de inclusão. E, às vezes, o aluno de inclusão ele tem necessidades muito especiais, muito específicas de alimentação, de troca de fralda, né? De coisas, de medicamentos. E isso, um estagiário de pedagogia não tem essa formação. E ele não está ali estudando para ser um enfermeiro. Então, essa preocupação também a ASP já levantou. Eu, como professora, também, como atuante na área, como buscando também a qualidade, porque eu sempre escuto que pedagogos, né, de escola à distância, faculdade à distância, não é bom. Então, essa oportunidade que tem que ser bem aproveitada. Então, as crianças especiais precisam de cuidados especiais e de mais respeito ainda. Então, o estagiário está ali, sim, pode até atuar. Mas, quando existe uma necessidade muito específica, aí tem que ser o profissional de apoio. Então, essa questão também já foi levada à Prefeitura Municipal. Tanto é que a lei que eu aprovei aqui, ela fala que quando tem 15 alunos, tem que ter, não um auxiliar, um professor auxiliar, um professora. A gente cuidou bem disso para não virar auxiliar, né? Para não ter... E nem pode existir isso na rede estadual de ensino também. Quem mais tinha levantado a mão? Vamos ouvir. Boa noite, meu nome é Janaína. Eu também tenho uma dúvida, assim, né? Se ele é um aluno de inclusão, por que o estagiário fica só até uma? Depois vai embora o professor, vai embora o estagiário e o educador, com uma sala de 20 e mais um aluno de inclusão com muita necessidade, tem que assumir aquilo também. É porque o estagiário, na verdade, ele tem uma jornada não é nem de trabalho, né? Porque ele é estagiário, ele não Mas é você compreende que só É lógico, então por isso que tem que ter um professor auxiliar ali, entendeu? Com jornada de trabalho adequada. O estagiário não é né? para trabalhar, nesse caso de vocês, verdade. Você tem razão. Ele é aprendiz, né? É diferente. Tem mais? Tinha levantado a mão. Boa noite, meu nome é Daniele. Então, sobre esse assunto também de alunos da inclusão. Eu, quando ingressei como educadora, foi bem uma coisa chocante, né? Porque você tem cursos, né? A prefeitura oferece cursos, onde eles dizem para a gente que a criança é a prioridade. E quando você vai pôr a mão na massa, você vê que essa não é a realidade, né? E na questão dos alunos de inclusão, a gente trabalha desde crianças de 1 ano, na minha creche a partir de 1 ano até 3 anos. A nossa grande dificuldade é que, quando eles chegam ali, muitas das vezes eles não foram laudados ainda. Mas a gente nota, né? Eu comecei sem ter nenhum interesse, depois, no decorrer do período, eu comecei a ter bastante interesse na área e comecei a fazer a faculdade à distância, né? Mas, como você está ali na lida todos os dias, você tem muita vivência e você acaba descobrindo isso, que tem crianças que você já nota uma certa dificuldade de aprendizagem, você nota que elas são diferentes, você nota que elas precisam de um respaldo, precisam de um apoio da rede, e isso não ocorre, né? A gente vê que, às vezes, as professoras fazem relatórios, às vezes o diretor encaminha, e a gente não tem esse respaldo. Às vezes a criança passa o ano inteiro, você vê nitidamente que a criança tem um certo problema, que precisa de um profissional, precisa ser encaminhado para o profissional da área, e não acontece, né? E a gente fica realmente triste, porque a gente que lida, eu acho que a maioria gosta do que faz, gosta de lidar com criança, se importa com criança, porque também a maioria é mãe, né? Então a gente se coloca no lugar de uma pessoa que vê o seu filho ali, né, diariamente, e procura uma ajuda, às vezes procura o encaminhamento, e não acontece. A gente lida, na parte da tarde, a gente sempre fica sozinho. A gente tem que ressaltar isso, a gente sempre fica sozinho na parte da tarde.
tanto com o aluno da inclusão como com os outros alunos. E, tipo, a minha sala são 15 alunos. Temos um aluno especial. E, às vezes, esse já está comprovado. Só que tem um ou dois que você tem aquela dúvida, se tem ou se não tem algum certo tipo de problema. E não é laudado, entendeu? A gente tem esse problema seríssimo lá. A criança passa aquele ano, aí eles vão empurrando, entendeu? Empurra para frente, empurra para frente, empurra para frente, e não tem o respaldo necessário da nossa rede municipal. Com relação ao que ela disse, esse período da tarde que o secretário impõe, inclusive ele respondeu ao Ministério Público dizendo que tem professor, sim, que ele fica meio período, e à tarde elas não têm atividade pedagógica, que é do cuidar, recreativa, vivência, justamente por causa das pegadinhas jurídicas, que eles se apoiam totalmente na questão jurídica. Como existe aí várias confusões, não há vontade política de corrigir isso. Então, a gente veio buscar uma outra força. Com relação à educação, quando eu disse, meus filhos não estudaram na rede pública, mas eu estudei na rede pública. E eu estudei na rede pública numa época que a escola pública era a melhor escola. Então, assim, veja como é importante a gente insistir, persistir, estar aqui hoje nas condições que nós viemos. Por quê? Porque a gente tem que acreditar que vai melhorar. Apesar de todos esses empecilhos, apesar do secretário, apesar do prefeito, apesar dos vereadores, a persistência vai fazer a luta acontecer, eu acredito. Meu nome é Zuleika, boa noite a todos. Só queria ressaltar aqui mais uma coisa. A gente, além de fazer o papel de professor, tem que fazer o papel também de enfermeiro, porque a gente tem que medicar, a gente tem que dar o remédio para a criança também. Então, a gente pede socorro mesmo, porque tá difícil. Você falou de enfermeira, eu lembrei que até dei um informe ontem no plenário aqui da Assembleia Legislativa que nós conseguimos uma vitória importante, não em relação à enfermagem, mas ontem foi derrubado um veto lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que o Bolsonaro tinha imposto ao projeto de lei aprovado que instituía a obrigatoriedade da presença ou da assistência psicológica e também na área da assistência social em todas as escolas públicas do Brasil. A presença do psicólogo e do assistente social. Não necessariamente um em cada escola, mas que os alunos tivessem acesso na área da educação ao assistente social e ao psicólogo. O projeto foi aprovado, ele tinha vetado, mas ontem o próprio Congresso Nacional derrubou o veto, logo vira lei agora. Isso é importante para a educação, né? Esse tipo de assistência psicológica, porque isso já está na Constituição Federal, que ela não tem direito à assistência social, assistência psicológica, odontológica, médica, são os programas suplementares da educação, mas que não são oferecidos, e a lei reforçou isso, porque eu lembrei quando você falou da enfermagem, né? Porque a gente carece dessa rede de proteção social para a criança, né? Às vezes só a escola, que é o único espaço público onde ela tem alguma proteção, é na educação, mas ela não tem o posto de saúde, ela não tem, né, a outra rede de proteção. Tem mais? Deixa eu só, mais uma coisa. Quanto a você falar de criança quando ela é muito pequena, a gente corre o risco, quando a gente já encaminha para um psicólogo, de ele ser laudado muito precoce. E o que falta é o estímulo. Porque o pai, às vezes, a mãe, não estimulam em casa. Então, quando ele vai para a creche, eu falo isso por experiência própria, quando ele vai para a creche, que ele tem contato com outras crianças, então ele vai desenvolvendo. Então, existe um período de desenvolvimento natural da criança. Então, o laudar na educação infantil eu acho muito perigoso, né? Você já querer que uma criança seja laudada ou então seja entregue a um psicólogo, né? Mas, assim, o olhar que nós temos é um olhar clínico, né? Porque a gente trabalha com amor, trabalha com um olhar diferenciado, né? Porque a gente desenvolve habilidades dentro de uma escola. A gente passa muitas horas, na realidade, com eles todos os dias. Muitas horas. Então, nós passamos, assim, nós vemos
como se desenvolve uma criança naquela idade, e a gente percebe qual é a dificuldade que aquele aluno tem. O que é preciso? Um olhar diferenciado, mais investimento com materiais de eficiência, não que sejam produzidos por nós através de sucatas, né? Exato. Porque nós viramos sucateiros, né? Que professor que hoje não tem sua lata de tampinha, seu saco de garrafa PET, né? Vai na casa dos outros, é uma vergonha. Me dá latinha, que eu quero levar embora para fazer festa, né? Fazer lembrança. Então, assim, cobrar investimentos com materiais. Os nossos alunos, as nossas crianças não estão para brincar com restos. Estão para brincar com material pedagógico de qualidade. Eles precisam desse estímulo que eles não têm em casa. Então, se aquela criança tem aquele jogo que acende luz, olha, acende esse vermelho, aquele azul, a nossa criança também da rede pública também tem que ter. Se tem informática, o nosso aluno também tem que ter. E essa é a cobrança que nós temos que fazer. Junto com a cobrança por melhores condições de trabalho, melhores condições para os nossos alunos que nós trabalhamos. Então, essa luta tem que estar junto, né? Porque, às vezes, a gente esquece. Mas o principal, a gente só vai ter uma vitória quando a gente conseguir trazer junto os pais. E muitos pais não aceitam as dificuldades dos filhos, porque nenhum pai, né? Nenhum pai quer isso. Para nenhuma família isso é legal. E muitas vezes eles deixam de levar os filhos, gente. Na rede pública, eu tenho casos de crianças que nós já vivenciamos, que já foi laudado, não, já foi feito acompanhamento e os pais se negam a levar o filho. Então, a rede pública é falha, mas quando ela funciona, às vezes muita família não leva. Mais, palavra aberta, microfone. Tem o sem fio também. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, não é uma lei, é um projeto de lei que foi apresentado aqui por uma deputada, a deputada Janaína Pascoal, né, que nós somos totalmente contra e nós vamos obstruir a votação, não vamos deixar passar nunca essa lei aqui na Assembleia Legislativa, porque é uma lei que aparentemente é contra o homem, mas não é contra as mulheres, porque ela reforça um preconceito de que o lugar da mulher é ali cuidando de criança. Só a mulher tem que cuidar e limpar a criança, o homem não. É o contrário, é uma lei de uma mulher, mas que é uma lei machista, na verdade, contra as próprias mulheres. É um absurdo total. É um projeto de lei. Um deputado pode apresentar qualquer projeto de lei, por mais absurdo que seja. Agora, se vai ser aprovado, é outra história. Tem projetos aqui absurdos, patéticos, bizarros, tramitando, mas não são aprovados. Ou, se são aprovados, são vetados depois, porque não tem a mínima condição. Então, ela apresentou, criou uma polêmica nessa área da educação infantil, mas é um projeto inconstitucional, porque não pode proibir um homem de exercer o seu trabalho. Ele é aprovado no concurso público para ser professor de educação infantil, trabalhar numa creche, você não tem como restringir o trabalho dele. Se for seguida essa lógica, então o pediatra não vai poder examinar uma criança, o pai não vai poder cuidar e limpar também. Então você generaliza isso também, né? Porque ela pressupõe o quê? Que o homem é pedófilo, que ele vai abusar da criança, é isso que está dizendo. Então você está proibido. Você trabalha com mulher também. Homem, você faz tudo porque ele não pode fazer, aí você acaba fazendo tudo sozinha. Exatamente, é um absurdo total. Então tem essas leis, não são leis, são projetos de lei. Então, agora o projeto tem que ser aprovado nas comissões, ele passa por debate, depois tem que ser aprovado no plenário, e aí nós não vamos, aqui vai ter oposição ali, ao projeto de lei. Então, fiquem tranquilas e tranquilos no sentido que, se depender de nós, o projeto jamais será aprovado aqui na Assembleia Legislativa. E, se por acaso for, nós vamos entrar com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele fere frontalmente a Constituição Federal. Agora, ela é uma juria, uma advogada, né, apresentou o projeto, professora da USP, mas, enfim, nós temos já um manifesto da Unicamp, acho que da Faculdade de Educação da Unicamp, desmontando o projeto, enfim. Mas foi bom você lembrar que existe esse debate, né, nessa área.
Quem mais tinha levantado a mão? Professora? Meu nome é Isabel, eu já sou educadora já há uns 9 anos, só que eu trabalhava como contratada por 2 vezes e desde 2015 eu assumi, né, depois do concurso público. E assim, eu queria ressaltar o problema de trabalhar com sem professores em sala de aula. Já tem toda essa problemática de trabalhar a parte da tarde toda sem professor. No meu caso, e acredito que em algumas escolas esteja acontecendo a mesma coisa, nós estamos sem professor o dia inteiro. Eu trabalho numa sala de berçário, crianças de 1 a 2 anos, berçário 2, e, assim, nós estamos em 4 educadoras, são 16 crianças matriculadas, 14 frequentes. E 4 educadoras, só que uma está de licença maternidade, então assumimos 3. E, como não temos professor, o que acontece? Chega essa época, todos que são educadores sabem disso. É lembrancinha, é apresentação de final de ano, é a roupinha que eles têm que estar bonitinho, apresentar para os pais, né, como se tivesse professor. Não temos professor. E aí, a lembrancinha tem que estar pronta no dia para entregar, bonitinho para os pais no final do ano letivo. E a criança vai fazer a apresentação dela, quer dizer, o grupo, né, aquela sala, vai fazer a apresentação com as professoras, que são as educadoras, e assim, a escola leva aquela, nossa, que apresentação bonita, os professores fizeram. Só que nós não ganhamos para isso, né? Não, eles não nos têm como professores e a responsabilidade é totalmente de professor. O que acaba acontecendo? 14 crianças, 3 educadores, não tem tempo de fazer lembrancinha, nem de roupinha, não tem como. O que acontece? Levamos esse trabalho para casa, porque nos é cobrado, nós somos coagidas, se não fazemos, somos as preguiçosas da escola, somente a nossa sala não tem lembrancinha, somente aquela sala não tem a porta enfeitada, não fizeram uma apresentação decente. Então, isso é muito triste para a gente. E chega em final de ano, a cobrança é maior ainda. Essa época, esse período, nós estamos mesmo estressada. E quem perde com isso são as próprias crianças, né? Com educadores, né, sobrecarregados, fazendo o papel de professores. É isso que eu tinha que falar. Obrigada. Então, quando interessa, vocês são professoras. Quando não interessa, para enquadrar não é, mas para o trabalho pedagógico, para mostrar para a população, aí tem que ser professora. Esse é o ponto. Eles falam que nós não fazemos um trabalho pedagógico. E isso é o quê? Queria falar também. Porque, assim, muitas das meninas, né, a gente tem um grupo e elas me chamam e eu identifico que isso é uma forma de assédio moral. Por que a prefeitura, a gente fazia relatório, fazia diário de bordo, fazia tudo e eles tiraram? Para a gente não ter provas judiciais de que a gente está fazendo o trabalho. Então, isso é uma forma de assédio moral, porque a gente faz painel, a gente faz lembrancinha, a gente faz atividade, a gente aplica quando a professora não está, a gente faz todo o trabalho pedagógico, a gente tem o currículo escolar aí, que tem as horas aulas, a parte do cuidar é hora-aula, então é uma parte pedagógica. E quem assina por isso? A única professora que tem nas salas que tem. Para quê? Para que a gente não tenha prova do que a gente está fazendo. Isso é uma forma de assédio moral e é o que eu sempre falo, que a gente grava, a gente filma e a gente tenta pedir ajuda e eles acabam ganhando por isso, porque sempre vai ter uma professora que vai vir ficar 2 horas dentro da sala e vai assinar todo o trabalho que a gente faz. A gente faz, elas assinam e a gente acaba falando que a gente só cuida. Então, a gente chegou numa hora que a gente pensou, então não vamos fazer mais nada. Vamos só cuidar. Eles querem que a gente lide com as crianças como se fosse, sem desrespeitar, um galinheiro, onde você deixa todo mundo jogado lá e vai lá e joga comida. É um depósito de criança. Então, a gente acaba não fazendo e acaba continuando. A gente compra material até do nosso bolso, compra lembrancinha, ajuda na sala, ajuda a enfeitar a porta, faz tudo, porque a gente vê o sofrimento daquelas crianças se a gente não fizer. E se a gente só fizer o que eles falam, que é só cuidar. Tá bom, levei a criança no banheiro, agora fica aí. E a criança fica jogada o dia inteiro. Não tem televisão, a gente que leva de casa a televisão, a gente que compra DVD, é a gente que compra com um salário de R$1.000. A gente tem que ainda comprar tudo isso, porque senão a criança fica jogada o dia inteiro dentro da creche. Acaba
acaba sendo impossível para nós educadores, que temos que passar a tarde inteira com as crianças. Às vezes fala assim, vocês não podem fazer uma roda de história, não pode cantar uma música. Mas se você também não fizer isso, a criança ela começa ali a se machucar, a bater um no outro, daqui a pouco estão subindo na mesa, na cadeira. Então, no fundo, você tem que ter uma atividade de interação com a criança. Nem que você monta um projeto de brincadeira, nem que você monta um projeto de história, você tem que ter. Não adianta falar para nós, vocês não são professoras, então, a partir de hoje, vocês não vão contar uma história, não vão contar uma música, não vai montar um projeto. É impossível. Como que você vai passar a tarde inteira com uma criança e só ficar olhando? É impossível. Então, automaticamente, você tem que fazer. Você tem que fazer, até porque, para evitar que eles se machuquem, que eles batem um no outro, que estejam um puxando o cabelo do outro. Então, você tem que ter uma atividade de interação com a criança. É impossível você passar a tarde inteira. É só cuidar, vocês não são pedagogo. Acaba sendo impossível, porque você tem que ter assim, uma atividade de interação com a criança. Tem mais... Uma coisa que vocês levantaram aqui é o salário, né? Eles não pagam nem o piso nacional salarial para vocês. O piso nacional salarial, que é baixo hoje, pela lei federal aprovada em 2008, é de R$ 2.557. Que é baixo, que é por 40 horas semanais, quer dizer, o dia todo. Praticamente 8 horas de trabalho. E piso é de quem? É do governo federal. Mas destinado aos professores, ao magistério público. Mas quem são eles? Entendeu? Então, mas vocês, a todos os profissionais, a todas as pessoas, a todos os docentes. E vocês são docentes, deveriam estar, né? O governo até manda essa verba para a gente, só que não é repassada. Porque vocês estão no Fundeb. O Fundeb, o que é o Fundeb? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. Uma parte tem que se investir em salários dos docentes e da valorização. Tem que ser investido na formação. Uma parte desse recurso do Fundeb, né, desse fundo contábil. Então, vocês estão inclusas também no Fundeb. Enfim, é por isso que eu digo que a gente tem todos os elementos técnicos e jurídicos e políticos para fazer esse debate e garantir o enquadramento de vocês na carreira do magistério. Esse não é um problema. Entendeu? O problema é de pressão política ali para que a prefeitura faça esse enquadramento. Eu acho que já tem alguns encaminhamentos interessantes aqui. Tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal e a gente tem que tentar aproveitar esse momento. Depois eu preciso de uma cópia. Nós vamos fazer um estudo jurídico, já talvez propor uma emenda aqui para levar até a Câmara Municipal, fazer um manifesto, fazer um documento para protocolar na Câmara, conversar com o presidente da Câmara, com o prefeito, aí eu me disponho a fazer isso também junto com vocês, para ajudar, falando para ele aqui em nome da nossa comissão, fazer uma moção aqui aprovada na nossa comissão de educação da Assembleia Legislativa, então nós faremos gestões, movimentos aqui também, para fortalecer a luta de vocês. Logicamente que é importante o movimento coeso de vocês, esse núcleo aqui. Lógico que você não consegue atrair todo o magistério, mas se você tem um núcleo forte, mesmo que 40, 50 professoras, você toca o movimento, você puxa o movimento, porque não é fácil mobilizar mesmo, não é só lá não, em várias regiões. Eu imagino, tem cooptação, tem ameaça, isso faz parte, né? Mas eu sei que tem um grupo forte que resiste à cooptação, à ameaça, e esse grupo segue em frente, né? Vai ter totalmente o nosso apoio. Mas a questão do salário, que é grave, vocês receberem R$ 1.000, quando o piso nacional salarial, que é muito baixo, que nós queremos aumentar, é de apenas R$ 2.557 por 40 horas semanais, hein? É um piso baixo hoje. Então, tem toda uma luta aí de vocês pela valorização salarial e funcional também. Além disso, o nosso vale alimentação, que a gente não pode comer na escola, mas o nosso vale refeição é de R$ 85,00. Não dá para a gente comer uma coxinha por dia. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, na rede estadual, a gente fala que é o Vale Coxinha do PSDB. Coxinha lá não tá. Hein, Renata? E se você trabalhar certinho, se você não faltar, não tiver falta a hora... Não tem desconto.
e alcançar o salário que eles estipularam, você perde o salário família. Perde o salário. É verdade. Porque se você ultrapassa aquela margem, você perde o salário família, né? Lá nós temos 100% de seguidores do Dória. É uma tragédia. E a gente queria também, assim, que o deputado nos ajudasse mesmo na questão do legislativo da nossa cidade. Porque a gente já fez várias manifestações na Câmara, fomos pedir ajuda, eu protocolei um documento lá pedindo para que fosse fiscalizada a verba do Fundeb, fiscalizada as escolas. E, assim, na Câmara, eu fiquei admirada com como eu fui recebida aqui na Assembleia, né? Numa cidade desse tamanho, com uma pessoa da sua importância, que todos conhecem o seu trabalho. E eu vou na Câmara Municipal de Itanhaém, com uma média de 50 pessoas, os vereadores ignoram a gente, apenas um vereador cumprimentou a categoria, a gente com faixa, cartaz, eles passam pela gente, eles não dão nem a mão, não recebem nenhum deles, apenas um me recebeu uma vez quando eu entreguei o projeto de lei, ficou de me retornar, nunca retornou. Então, assim, vai ser diferente se você for com a gente, pedir e tentar que a gente consiga colocar um projeto de lei lá. Porque com a gente, nem para um boa noite, a gente tem na Câmara Municipal de Itanhaém. Tem mais? Tem mais? Eu até tive uma ideia aqui, você falando isso, que caso, eu acho que a gente vai conseguir sim que algum vereador, ou mesmo tentar pegar uma carona no bom sentido nesse projeto, mas nós podemos também, lá na cidade, organizar um movimento, uma campanha por um projeto de iniciativa popular, que daí você protocola, não precisa de um vereador protocolar, nem o prefeito, é a própria população que protocola, é um dispositivo legal que existe na Constituição Federal. Nós temos só que conseguir 1% do número de votantes da cidade, assinaturas, né, de 1%, a gente faz uma campanha na cidade para pegar assinaturas de pais, né, a gente vai nos lugares lá mais movimentados e pega as assinaturas e protocola, então, que ele vai com o apoio da população. É o povo pedindo, não é mais um vereador, nem um executivo. É uma possibilidade que a gente vai pensar também sobre isso, né? De valorização da primeira infância. A gente vai dizer, olha, quer valorizar a primeira infância? Valorize quem cuida, quem educa a primeira infância. Cuida e educa a primeira infância, que são vocês, né? Eu queria só, então, pessoal, já ir encaminhando algumas coisas, né? Porque nós estamos preocupados também com o horário de vocês. E depois eu proponho, antes de terminar, a gente vai até o plenário, a gente vai fazer uma foto com vocês lá dentro, onde se vota projeto aqui, para vocês mandarem lá para os vereadores, que vocês vão ocupar o plenário da Alesp hoje, tá bom? Com a faixa, estou vendo uma faixa ali, vamos esticar lá na mesa do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo a faixa de vocês, tá bom? Mas, olha, eu queria dizer o seguinte, tem uma vantagem, o Ministério Público Local está do lado de vocês, deu parecer favorável, isso é importante, porque tem Ministério Público, tem promotor por aí que é contra, que ele acha que é demais, que não pode, então ele atrapalha. Porém, o de vocês lá deu um parecer favorável, é ótimo, isso ajuda, inclusive ele ingressou com uma ação, é que a Justiça que não deu, ele está recorrendo, o apoio lá do MP é importante, é um dado positivo para vocês. Um outro dado positivo é que nós já fomos também ao Ministério Público Estadual aqui, que é o GEDUC, que é um grupo de educação, nós fomos com algumas professoras de Vinhedo, de Jundiaí, levar essa situação. Eles não estavam acompanhando e também eles foram muito simpáticos à nossa causa, porque o MP lá de Vinhedo é contra. Então, eles iriam apresentar um parecer aqui favorável de São Paulo, que é o GEDUC, que cuida do Estado inteiro. Então, também é importante que o GEDUC esteja do nosso lado. Isso em relação ao Ministério Público. E eu fui ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julga, que analisa as contas das prefeituras. E ele só dá parecer favorável se as prefeituras estiverem respeitando toda a legislação. Eu entrei com uma representação alguns dias atrás, nós estamos pedindo agora uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, levar para fazer um debate com ele, pedir uma audiência pública, vamos levar vocês até lá, vários grupos organizados, mas não vai todo mundo, vai uma comissão, 2 pessoas de Itaé, 2 de Vinhedo, 2 de Jundiaí, 2 de Campinas, 2 de Pedreira, uma comissão para debater com ele essa questão. Mas eu peço no final,
elenco toda a legislação e digo o seguinte para ele: o que é que nós pedimos? Em tese, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar aqui da Assembleia Legislativa. Então, eu faço aqui 2 pedidos, aqui do ponto de vista legal. Primeiro, abertura de auditoria para verificação de quais municípios paulistas já se adequaram e quais são os pendentes de adequação do plano de carreira do magistério municipal, especialmente no que tange a regularização dos quadros dos profissionais da educação infantil. Ou seja, a gente pede que eles façam um levantamento de de que município, qual município que fez a adequação e qual que não fez a adequação, que é o caso do município de vocês. Depois, o outro pedido que nós fizemos na nossa representação é o seguinte: a imposição de prazo e eventuais sanções para o descumprimento dessa regulamentação, medida necessária para o fortalecimento da rede de ensino. Então, nós pedimos o quê? Um prazo, se não houve ainda a transformação, que haja um prazo para isso, né? E eventuais sanções para quem não enquadrar, para quem não cumprir, quando eu falo cumprir a lei, cumprir a legislação, eu me refiro à lei maior da educação. Qual que é, pessoal? São 2. Constituição Federal, no seu capítulo da educação, que vai do artigo 205 ao 214, depois o que regulamenta esse capítulo, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94, de 1996. Ali você tem, ali é o principal, é a Bíblia da educação, capítulo da Constituição mais a LDB. Então ali já, e depois tem mais, tem Plano Nacional de Educação, tem parecer do Conselho Nacional de Educação, você tem uma outra legislação infraconstitucional dando também essa garantia. Então nós estamos dizendo ao Tribunal de Contas isso: Tribunal de Contas, faça um levantamento, porque tem muitos municípios irregulares, não respeitando a LDB. E aqueles que não fizeram a transformação ou enquadramento, que façam, que haja um prazo de 2, 3 meses para cada município fazer isso, e se não fizer, vai ter sanção. E a maior sanção é a reprovação das contas do prefeito. Daí o prefeito fica inelegível, não pode mais, fica inelegível por 8 anos, não pode mais participar de campanha eleitoral nenhuma, não pode ser nem vereador, pode ser nada, nem exercer cargo público, nem cargo de confiança. Então eles morrem de medo, né? Prefeito não quer confusão com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse é o pedido que nós estamos fazendo aqui numa representação. Lógico que nós vamos agora debater com ele, vamos pedir reunião, vamos insistir, né, nesse tipo de ação do Tribunal de Contas, e do outro lado o Ministério Público atuando também. Então são 2 forças importantes. E aqui na Assembleia Legislativa, o que nós temos é a pressão política. Nós vamos pressionar, usar a tribuna da Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação pedindo uma moção pela transformação. Nós vamos usar o nosso peso político enquanto Parlamento Paulista, que é a maior Assembleia Legislativa da América Latina, é a nossa, aqui de São Paulo, depois do Congresso, da Câmara dos Deputados, é aqui, entendeu? Então nós vamos usar o peso de apoio, dar todo o suporte para vocês fazerem a luta. Mas o mais importante é a coesão e a determinação de vocês, porque sem essa organização, sem a luta, vocês não conseguem também, né? Tem que ter mesmo, mas tem pouca gente, não importa. Com 50 pessoas você faz o movimento e consegue a vitória, né? Para você. Mas o Tribunal de Contas, ele faz, né? Ele até faz isso aí, mas quem aprova ou não as contas não é a Câmara Municipal? É a Câmara que aprova, mas porque ele emite, ele dá o parecer, né? Mas já pensou? Vai chegar lá um parecer contrário, é muito politicamente ruim, daí a Câmara Municipal vai ter que justificar isso para a imprensa, para a sociedade. Pedem como que tem um parecer contrário, isso é grave, e ela vai julgar favorável, ela pode até julgar, mas ela também sofre um desgaste com a opinião pública, com os moradores, isso vai para a imprensa. Eu falei, mas é ruim, veio um parecer contrário às contas do prefeito, porque ele não cumpriu, entre outros requisitos, a LDB, ele não fez o enquadramento das professoras de educação infantil. Aí a Câmara vai compactuar com isso, entenderam? Então é complicado para o prefeito. Ele tem... Deixa eu só... mas ela vai ter um desgaste muito grande se ela fizer isso. Deixa eu só completar. E assim, você acredita agora como deputado, né?
estadual. Você acredita que, com a adesão ao currículo paulista, né, aonde todas as escolas municipais, estaduais, terão que ter o mesmo currículo, para que o aluno que saia daqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, chegue na cidade de Itanhaém, ou na cidade de Peruíbe, ou lá da divisa, tenha o mesmo conteúdo? Isso vai ajudar com que o estado e o município tenham mais entrosamento? Ou vai continuar o município sendo independente, autônomo, para fazer as próprias leis, principalmente na educação, ou Estado e município podem atuar juntos? Mas essa integração é muito difícil, pessoal, porque embora exista uma intenção, mas na prática isso não existe, na verdade, até porque cada município tem o seu próprio sistema de educação e tem a sua autonomia, a sua independência. Tanto é que o Estado não pode interferir na educação do município, entendeu? Então é muito difícil acontecer isso. Mas os municípios foram convidados a aderir, né? Mas não são obrigados. Mas o nosso aderiu. Mas isso não significa que ele pode aderir no currículo só, mas não na transformação dos cargos, na legislação não, porque a Constituição Federal ela garante essa autonomia, essa independência para cada ente federativo, para os estados e para os municípios. Então, cada ente federativo tem um sistema de ensino. O sistema de ensino do Estado é a Secretaria da Educação, a rede estadual e o Conselho Estadual de Educação. O município também normalmente tem o seu Conselho Municipal, a sua rede de escolas e a sua Secretaria ou Departamento de Educação. Então, ela tem autonomia. Né? Então, eu não, só na parte mesmo. Não ajuda muito, na verdade. Acho que isso não vai interferir muito na luta de vocês. Tinha o que mais que eu tinha? A jornada de vocês é de 8 horas. Há 7 anos passado. Foi uma vitória da luta, né? 7 horas, então. Importante. Deixa eu ver o que mais que eu queria saber aqui. Vocês, tem alguém que participa do Fundeb, do conselho do Fundeb aqui, de vocês? Quem participa do Fundeb? Eu participo. Você participa, como mãe? Mas eu não faço parte do conselho. A gente foi expulsa de uma reunião do Fundeb, eu fui expulsa, falaram que ia chamar até a viatura para mim. É mesmo? Não, mas vocês têm o direito de participar. Uma coisa que vocês tocaram que é importante, que é a gestão democrática da escola pública, tem que reivindicar isso. Vocês têm o direito de serem ouvidas, né, de participarem das decisões, porque esse é um princípio da Constituição Federal. Gestão democrática da escola pública, vocês participarem dos órgãos de decisão do Fundeb e de outros também, participar do Conselho de Escola, né? Isso é importante. E que lá é secretaria ou é departamento? É secretaria, que ela respeite isso também. Vocês têm que participar. Tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma pergunta para vocês. Só para eu pegar, a gente está tomando pé da situação agora de vocês, por isso que é importante, né? Essas informações. Vocês entenderam, então, os encaminhamentos que nós já fizemos? O Ministério Público Estadual já está atuando e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E tem uma lei tramitando, a gente precisa dessa lei, de uma cópia, para a gente fazer uma conversa com os vereadores, com o presidente da Câmara e com o prefeito, com o secretário municipal de educação. Depois eu vou pegar o nome deles, que eu não conheço, lá, a realidade de vocês. O parecer do Ministério Público. Sim, esse parecer é importante, ótimo. É importante esse apoio do Ministério Público Estadual. Aí eu posso falar com os promotores, um promotor ou dois? Desse promotor, e parece que ele foi aliado e aliado de vocês nessa causa. Isso aí é importante, ter o MP já do lado. A transformação do cargo. Uhum. Então isso é uma... Mas assim, como ele está... Talvez porque, pessoal, é um tema muito estranho a eles. Eles não entendem realmente. Então a gente indo lá e conversando, explicando, dando os detalhes, falando de outras... A transposição, acho que ela aconteceu no ficou anos até que houve o último parecer. A gente até mandou isso para ele, mas depois disso que ele entendeu disso. E aí tem muitas interpretações, né? Reivindicações, ele está assim totalmente favorável. Certo, isso então é importante. E aí ele então instaurou um inquérito. Uhum. Gerou um desgaste bem maior. Todas vocês são concursadas, aprovadas no concurso público de provas e títulos.
Vocês têm formação já em nível superior? Quase todo mundo aqui tem. Quase todo mundo tem. Quem tem só o magistério ainda? Só o magistério. Nível médio. Nível médio. Nível médio, sim, né? Era nível médio a exigência do cargo quando vocês ingressaram no edital. Era nível médio, logicamente que vocês têm. Eu só perguntei porque tem gente que tem ainda o magistério, né? Ainda conseguiu fazer um Cefam. Aí você fez, né? A maioria já fez, então, o curso universitário. Isso ajuda bastante na nossa luta para mostrar na justiça, olha, ela já tem formação, então é até mais fácil de você fazer esse enquadramento. Então isso é necessário, quem não fez tem que fazer. Isso aí é uma exigência, que você tenha curso em nível superior. Isso vai ser fundamental na luta de vocês. Então, hoje você tem várias alternativas para fazer um curso de formação em nível superior, sobretudo na área de vocês, que é a pedagogia. Isso é fundamental, né, para a gente conseguir convencer a justiça sobre isso, mesmo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a questão da formação. Que eu disse que em São Paulo nós garantimos a formação gratuita. Lá eu não sei se a gente vai conseguir, então melhor vocês tentarem fazer já, como a maioria já tem, porque nós dependeríamos lá de uma vontade da prefeitura ou da aprovação de uma lei, que vai ser difícil também, né? Nós temos que garantir pelo menos o enquadramento. O enquadramento e o tempo para quem não tem fazer, né? Isso para vocês terem todos os benefícios de estarem enquadradas, né? Aposentadoria especial é fundamental. Imagine vocês trabalhando até os 70 anos de idade numa creche, né? Com crianças abaixando todo dia gás, porque tem que abaixar você, né? Tem essa questão que vocês colocaram também, da precarização que se dá pelos convênios, pela terceirização, que vem tomando conta de várias redes de ensino, uma terceirização. Aqui em São Paulo, só vou passar um informe antes de encerrar, para vocês acompanharem. O Bruno Covas, que é o prefeito da cidade de São Paulo, agora está criando um voucher, está aprovando uma lei, criando, além dos convênios, São Paulo, a cidade de São Paulo é uma das cidades que tem o maior número de convênios, porque ele não está construindo mais creches. Nós temos só 350 creches da rede direta, aqui na capital, e mais de 1.500 conveniadas. Olha só a diferença, porque é a precarização. Uma professora de uma creche conveniada tem um salário muito inferior, uma jornada excessiva de trabalho, né? Ela não tem plano de carreira, não tem nada. É CLT, não tem aposentadoria pública, não está no IPREM. Então só que além disso agora ele vai criar o voucher, como ele não pretende construir novas creches da rede direta, e a rede conveniada não está conta de atender a demanda, porque a demanda é muito alta em São Paulo, são mais de 100 mil crianças na fila de espera. Então o que ele vai fazer? Ele está criando voucher, ele vai comprar vagas em escolas particulares e vai estimular mais convênios. Ele, inclusive no site da prefeitura, ele soltou um link estimulando as pessoas a alugarem as suas casas para que elas sejam transformadas em creches conveniadas. É uma precarização do atendimento. A nossa luta é pela rede direta. Nós queremos que as nossas crianças tenham atendimento pela creche pública, porque lá você tem carreira do magistério, você tem mais infraestrutura, você tem que ter espaço adequado, não pode ser uma casa com escada, né, os espaços que são improvisados. Essa é a luta aqui em São Paulo e a nossa luta em todo o estado de São Paulo, rechaçando a terceirização, a privatização e defendendo creche pública, escola pública, da creche à universidade, com qualidade, com todas as professoras efetivas, concursadas, todas no plano de carreira. É isso que nós queremos, e aí você oferece a qualidade necessária. Essa é a luta aqui em São Paulo. Tá bom, pessoal? Acho que eram esses os encaminhamentos. Então, nós vamos acompanhar a lei com vocês, a lei municipal. Eu sei que é final de ano, agora está mais difícil mobilizar, mas isso é importante, a lei, porque a gente pode fazer uma alteração nessa lei, apresentando um dispositivo. Depois a Renata vai me passar aqui, vai me passar os documentos do Ministério Público Estadual, e a gente vai continuar a luta com vocês. Assim que for realizada a audiência no Tribunal de Contas, eu chamo a comissão 2 pessoas para representar Itaém, esse movimento de vocês, o Ministério Público também. Eu vou já levar a cidade de vocês para o MP aqui de São Paulo, para o GEDUC.
e pressão lá na Câmara Municipal de São Paulo. Alguém tem alguma sugestão de encaminhamento que eu não falei? Renata, o que vocês acham? São essas que você já fez. A gente tem aí 2 processos no TJ de coisas absurdas que a gente sofreu lá no judiciário. Então, assim, o nosso processo está sumulado, o de desvio de função, porque já tem uma súmula referente às atendentes de creche, que já que a gente faz, mesmo sem ter o nível... sem ter a formação exigida, a gente faz mesmo assim o trabalho, que seja pago o desvio de função, enquanto perdurar, seja pago o piso do professor, né? Na verdade, a gente não quer a equiparação salarial. Se eles alegam que a gente não é professor, que seja pago o desvio. E está com súmula, mesmo assim, o processo teve carceamento de defesa, não teve audiência, não teve nada, e ele simplesmente indeferiu. E a advogada agora mandou aqui para o TJ e a gente está aguardando. Então, a gente precisa que o judiciário aqui de São Paulo dessa força nesse Sejuc, né? E nesses órgãos daqui de São Paulo para que seja feito algo pela gente, porque lá em Itanhaém a gente não tem chance nenhuma. Então, pessoal, vamos já partindo para o encerramento aqui da nossa audiência de hoje. Eu quero primeiro agradecer muito a presença de vocês, parabenizar vocês pela mobilização, pela luta e por vocês terem vindo, né, de tão longe, após o trabalho, trabalharam o dia todo e vieram, subiram a serra, vão descer a serra novamente, e dizer que essa audiência, esse encontro não será em vão, não está sendo em vão, porque nós vamos fazer todos esses encaminhamentos aqui, né, para fortalecer a luta que vocês já estão travando, aqui é mais um apoio para vocês, aqui, né? É um apoio que nós vamos prestar aqui com o Parlamento Paulista. E dizer que o pessoal preparou um lanche ali para vocês aqui não tem nada, não tem tudo fechado aqui, então tem um lanche antes de vocês saírem. A gente faz 20 minutos aqui de lanche, depois a gente desce para o plenário e para fazer uma foto aqui, simbólica aqui do movimento de vocês dentro do plenário, e depois vocês vão pegar o ônibus e descer a serra. Tá bom, pessoal? Vamos então. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. E o pessoal da nossa assessoria vai acompanhar vocês aqui na luta. O professor Toninho vai estar à frente aqui. E a Carolina também, que estão aqui acompanhando. E vão fazer a interlocução com vocês. Agradecer o deputado, porque... eu vi uma postagem no Facebook, me marcaram, e eu já corri atrás de alguém que conhecia, que tinha um contato, e prontamente ele me atendeu e recebeu a gente, abraçou nossa luta. E, assim, isso emociona muito a gente, porque a gente não tem apoio de ninguém. E queria agradecer, porque a gente conhece seu trabalho por várias outras categorias. A gente, quando posta alguma coisa, compartilha uma postagem sua, tem várias categorias que elogiam, que falam do seu trabalho, e é muito importante para a gente ter o seu apoio. Obrigado, viu? Eu não falei, né? Somos todos aqui educadores e educadoras. Eu sou, assim, estou deputado estadual, mas eu sou diretor de escola pública aqui de São Paulo, da rede municipal de São Paulo. Trabalhei muito tempo na rede estadual, então, sempre nas duas redes, rede municipal, rede estadual. Então, a minha profissão é essa, né? É a educação e, sobretudo, sempre na escola pública. Então, nós estamos juntos com vocês nessa, até conseguir o enquadramento. Tá bom? Vamos fazer um lanche e depois a foto.